Boa noite, irmãos. Sim, eu creio. Estamos comemorando, meus irmãos, na noite de hoje, ou no dia de hoje, o Dia do Pastor. A minha homenagem a todos os pastores da nossa cidade, cidade de Araruama, a todos os pastores, a todas as igrejas. E também quero que os irmãos orem por nós, por todos os pastores da nossa cidade e também do nosso Brasil. Estamos em plena campanha de missões estaduais que tem como tema Sim, eu creio. Um tema muito sugestivo, muito bonito, muito desafiador. Louva a Deus porque no nosso grupo da igreja, alguns já estão automaticamente se cumprimentando, né? Sim, eu creio. E aí tem as outras palavras, a mensagem, e eu realmente estou muito feliz pelo entusiasmo dos irmãos usando esse tema, Sim, eu creio, Missões Estaduais 2020. Estamos juntos, orando, ouvindo experiências marcantes, vídeos, e eu creio que nós temos muito que aprender com o trabalho de missões estaduais, aquilo que a nossa convenção, aquilo que você está fazendo, aquilo que eu estou fazendo, através dos nossos missionários. Mais de 20 famílias estão sendo sustentadas pelos batistas fluminenses. Deus tem um recado muito especial nesta noite para nós. E o tema da mensagem desta noite é Púlpito, compromisso com a palavra. Você vai ver, Deus vai abençoar, você ore ao Senhor, porque estaremos fazendo então a vontade do nosso Deus mais uma vez na noite de hoje.
Púlpito, compromisso com a palavra. O texto muito conhecido, 2 Timóteo, capítulo 4, versos 2 e 3. Pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência. Verso 3. Pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmo uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Eu estou lendo na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Hoje as igrejas batistas do Brasil comemoram o Dia do Pastor. Somos gratos a Deus pela convocação para exercermos este ministério. Um ministério honroso, um ministério especial. E em todo momento nós agradecemos ao Senhor pela nossa chamada. Eu tenho essa convicção, e eu já disse à igreja várias vezes, eu tenho a minha profissão, mas meus irmãos, a minha vocação é ministerial. Eu louvo a Deus porque durante este tempo Deus me separou para dirigir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Somos, portanto, então, desafiados a pregar a mensagem. Precisamos anunciá-la. O mundo espera que lhe preguemos a palavra. Não temos dúvida que este tempo chegou para que possamos levar aos outros a palavra de Deus. E nós, pastores, usamos o púlpito da igreja. O púlpito é o nome dado ao local onde pregamos a palavra de Deus ao público. A palavra público vem do latim pulpitum, que quer dizer que pode ser traduzido como palco, tablado ou plataforma. A Bíblia, então, ela é poderosa pela sua origem. Vem de Deus. É poderosa em seu conteúdo. Precisa estar bem fundamentada na palavra de Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, usa a seguinte expressão: escrevo a você, Timóteo, meu querido filho na fé. A mesma expressão como Deus nos trata. Somos filhos de Deus a partir do momento que aceitamos a Jesus como Salvador pessoal. Os pastores têm, portanto, um compromisso com a palavra de Deus. Tem que ser homens comprometidos com a palavra de Deus neste tempo. Púlpito, compromisso com o Espírito Santo. Evangelho de Lucas, capítulo 12, verso 12, diz assim: pois naquela hora o Espírito Santo lhe ensinará o que devem dizer. Este deve ser o chamado de Deus para com os ouvintes. No momento próprio, estar totalmente dependente do Espírito Santo. Com muita oração, dedicação, compromisso com a palavra de Deus, sermos guiados pelo Senhor. Como pregador, eu preciso estar totalmente na dependência do Espírito Santo de Deus e deixar Deus trabalhar na entrega da sua mensagem. No seu ministério, seja ele qual for, com certeza você precisa estar também na dependência do Espírito Santo de Deus. E deixar que ele possa mover a sua vida, ele possa trabalhar na sua vida, trabalhar no seu coração para você realizar o ministério que Deus, o Senhor mesmo, lhe confiou. Quando eu falo sobre púlpito, compromisso com o Espírito Santo, eu vou pensar sobre o púlpito, o lugar onde Deus fala à igreja. Mateus capítulo 16, verso 18, diz assim: e digo-te, ainda que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Como Deus fala à igreja?
é a pergunta que eu quero fazer a você neste momento, nesta noite. Você já parou para pensar que Deus usa pregadores e Deus fala através da sua palavra? O púlpito, então, é o lugar onde Deus usa pregadores para a edificação da igreja. É através da palavra de Deus que a igreja precisa estar fortalecida. Queremos mais. Sempre ouvir mais de Deus nos falando das suas maravilhas. O texto usa o termo edificarei, o lugar preparado para a edificação da igreja. O púlpito através da Bíblia. Púlpito, o lugar onde Deus fala de suas maravilhas. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 43. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Preciso também partir agora para o nosso inário, o hino de número 36. Ó maravilha do amor de Jesus, desse admirável amor sem igual, Cristo, meu mestre, veio por mim, veio para me salvar. Então o púlpito é o lugar para pregar coisas maravilhosas. Eu, quando ocupo o púlpito, irmãos, como pastor, o pastor Jaci Palim e tantos outros pastores, quando ocupam o púlpito, é para falar coisas maravilhosas. É para falar algo ou coisas especiais. É para testemunhos edificantes. É para trazer paz ao povo. É para trazer segurança, para trazer amor, fé, disposição, desafios, dedicação, missões, família, atualizações do dia a dia, sempre fundamentados na palavra de Deus. O pastor não fala de si próprio, o que ele dá vontade de falar. Ele comunica-se com Deus, prepara a mensagem, trabalha a mensagem, pesquisa a mensagem, leva tempo para preparar a mensagem, porque ele quer primeiro ouvir Deus falar ao seu coração, à sua vida, para que depois ele possa então transmitir esta mesma palavra de Deus aos corações daqueles que deverão ouvir. Púlpito, o lugar onde há a atuação do Espírito Santo para a conversão de vidas. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 41, diz: desse modo, os acolheram na sua palavra e foram batizados, e naquele dia juntaram-se a eles quase 3.000 pessoas. O verso 47 diz assim: louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Mas, Atos 3, verso 19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados. É o Espírito Santo que o púlpito funciona. O pregador precisa estar deixando a mensagem fluir, mas pela intermediação e atuação do Espírito Santo. Há conversões, quando o pregador deixa o Espírito falar aos corações, às vidas que tanto precisam de salvação. O púlpito, portanto, é o lugar de comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Mas eu quero pensar também, quando falo sobre púlpito, o lugar onde Deus fala de suas maravilhas, púlpito, o lugar onde há a atuação do Espírito Santo para a conversão de vidas, eu posso pensar neste momento sobre o púlpito, o lugar de transparência. Evangelho de João, ou melhor, 1 João, capítulo 4, verso 18, diz o seguinte: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo, pois o medo implica castigo e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então a vida com transparência
também lança fora o medo e aperfeiçoa o amor. Quem é sincero tem amigos. Quem é sincero tem irmãos na fé ao seu lado. Tem a esposa e filhos que o apoiam. Tem colegas de ministério. Quantas vezes, meus irmãos, nós somos convidados a orientar, a ajudar algum colega. Mas, de igual modo, quantas vezes eu mesmo tenho orado a Deus e tenho orado junto com algum colega para pedir alguma ajuda para o ministério em algum momento. Então, irmãos, tem colegas de ministério, quem é sincero passa a ser amado porque ganha a confiança das pessoas. É necessário que as pessoas tenham confiança em nós, é necessário que a igreja tenha confiança nos pastores da igreja. Então eu creio que isso precisa acontecer. Transparência, palavra muito usada em nossos dias. Ouvimos e queremos transparência. Hoje, meus irmãos, se você, ao ligar a televisão, você vai ouvir 1, 2, 3, 10 vezes, 20 vezes a palavra transparência. Então, no púlpito, não pode ser diferente. Quando pregamos a Bíblia, e é na Bíblia que usamos de total transparência. A mensagem fica: o mover do Espírito Santo atua poderosamente na vida das pessoas. O pastor deve sempre usar de transparência com a igreja, mas de igual modo, a igreja precisa também usar de transparência com os pastores. Eu quero então, irmãos, concluir a mensagem desta noite, que o nosso compromisso como pastor é pregar a palavra de Deus. É com a própria palavra. Esse é o nosso compromisso. É a Bíblia, a palavra de Deus. Esse deve ser o nosso compromisso. Estudar, pesquisar a Bíblia, trabalhar com a Bíblia, deixar Deus falar ao seu coração e à sua vida. Temos que pregar a palavra a tempo e a fora de tempo. Preguem a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Por quê? O mundo espera que lhes preguemos a palavra. Se puder, pregue a palavra. Se não puder, leia a Bíblia para as pessoas. Se ainda não puder, estimule-as a ler a palavra de Deus. Púlpito, nosso compromisso é com a palavra. Que Deus, para tanto, nos abençoe nesta noite, é a nossa oração. Amém. Tudo bem, crianças? A tia Antônia voltou, né? E hoje eu trouxe para vocês uma história de um missionário que está na Bíblia. O nome dele era Saulo, depois que mudou para Paulo. Está em Atos. Nós estamos no meio de missões estaduais, né? Quem lembra qual é o tema? Sim! Sim, eu creio. Muito bem. Gostei de ver todo mundo falando junto, hein? Então, quem quiser conferir, está na Bíblia, no livro de Atos, capítulo 9, tá? O capítulo todo conta a história da conversão de Saulo. Então, vamos à história, vou contar para vocês. Havia um homem chamado Saulo e ele perseguia os cristãos. Todas as pessoas que falavam de Jesus, ele perseguia, ia atrás. Então, uma vez ele ia nas cidades para procurar essas pessoas. E as pessoas estavam falando de Jesus umas para as outras, conversando e falando do amor de Jesus. E ele chegava. O que vocês estão falando aí? O que vocês estão falando aí? Nós estamos falando de Jesus. Fora, fora, fora! Ai. Aí ele se assustava e ia embora. E Saulo ia para outra cidade perseguir os cristãos. E voltava e corria atrás deles. Olha, nós estamos falando de Jesus. Não quero que vocês falem de Jesus aqui. Vão embora, vão embora, vão embora. Eu vou prender vocês, hein, se vocês voltarem.
Foi embora. Um dia, Saulo resolveu pedir autorização para poder ir a Damasco. Lá tinha muitos crentes. Então ele foi pedir autorização ao rei. Foi pedir, né? Então ele veio com o seu cavalo. Vou lá para a cidade de Damasco, preciso perseguir aqueles cristãos, tenho que prendê-los. Que negócio é esse? Então, Saulo foi tentar prender aqueles cristãos. Mas, de repente, na estrada aconteceu uma coisa terrível. Um clarão veio, o cavalo caiu e ele também caiu por terra. E ele ouviu uma voz. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é, Senhor? Quem é, Senhor? Quem é? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. As pessoas vieram ajudar o Saulo. As pessoas vieram ajudar o Saulo e levaram ele para a cidade. Eles foram para a cidade. Chegando lá na cidade, Saulo ficou cego. Ficou 3 dias cego. E então Deus falou com o profeta Ananias. Ananias estava lá na cidade e falou para ele, depois no 3º dia, falou assim: Ananias, vai lá na casa de Judas, que lá mora um homem chamado Saulo. Vai lá, que você vai orar por ele, eu vou curá-lo. Então Ananias foi, Ananias ficou lá na casa dele e Paulo foi levado, Saulo foi levado para lá. Chegando lá, Ananias orou, colocou a mão por cima da cabeça de Saulo, orou por ele e ele passou a enxergar. Caiu dos olhos dele como se fossem umas escamas. E ele se tornou uma nova pessoa. E Ananias falou: que bom que você agora é uma nova criatura. Vamos falar de Jesus para as pessoas? Vamos falar de Jesus? Sim, eu creio em Jesus agora. Vamos falar para as pessoas sobre Jesus. E aí ele foi falar de Jesus para as pessoas e foi um grande missionário. Foi o maior missionário na Bíblia. E você também pode ser um missionáriozinho aí onde você mora. Tem um cântico que fala: posso ser um missionáriozinho para falar de Cristo ao companheirinho. E você pode falar de Jesus para as pessoas. Por quê? Porque você crê em Jesus como seu Salvador. Como é mesmo o tema? Sim, eu creio. Muito bem, parabéns. Um beijo da tia Antônia. Oi, sou Joana Rafael, capelã escolar. Tenho atuado aqui nessa escola. Logo, logo, quando tudo voltar à normalidade, estaremos aqui. Como voltarão as nossas crianças? Você faz parte disso. Venha somar conosco no Projeto Escolhas. Adote, para que possamos estar levando o amor de Cristo a todas as crianças em todas as escolas nesse estado. Essa música eu escrevi para mim, né? Vocês podem pegar carona se quiser, mas escrevi para mim. Você lembra quando foi que o Senhor o separou dentre todos os amigos, dentre os entes mais queridos? Ele encheu a alma toda de paixão tão desmedida pelas almas, pelas vidas que não sabem para onde vão. Mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou. Ó meu Senhor, responda-me, por quê?
Você precisa ser obreiro aprovado e não ser acusado por ninguém. E andar como meu filho andou, e amar com o genuíno amor que eu lhe dei. Mas se me buscar na palavra, de coração na palavra, eu dou-lhe minha palavra, me achará E aprovado será. Você precisa ser, você precisa e não ser acusado por ninguém, e andar como meu filho andou, e amar com o genuíno amor que eu lhe dei. Mas se me buscar na palavra, de coração na palavra, eu dou-lhe minha palavra, me achará e aprovado será.